Leitura do Salmo 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. 2. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quando nós lemos esse versículo 1, quando ele diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, ele está pedindo para Deus guardá-lo do quê? Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Mas guarda-me do quê? O versículo 2 responde essa pergunta: guardar do quê? O 2 diz assim: A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. O que ele está pedindo é para Deus guardá-lo de ter outro bem no lugar de Deus. Ele fala no versículo 2: A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Quando eu digo que a Deus que tu és o meu Senhor, eu estou dizendo: o Senhor tem o absoluto domínio da minha vida. Eu não tenho outro bem além de ti. Eu não tenho outra coisa que seja valiosa além do Senhor. Eu não confio em dinheiro, eu não confio em alguém, porque tem pessoas que confiam em outras pessoas. Elas confiam em alguém que tem algum recurso financeiro a mais, a quem elas vão pedir socorro na hora da dificuldade. Mas Davi, quem escreveu esse Salmo 16 foi Davi. Ele está fazendo uma oração. E nessa oração ele está dizendo: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Quando ele fala guarda-me, ó Deus, eu perguntei: guardar do quê? Ele está falando: guarda-me de ter outro bem, de ter riquezas, carreiras, pessoas, como o bem que toma o lugar de Deus. E aqui o rei Davi diz no verso 2: A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Versículo 3: Digo aos santos que estão na terra. O rei Davi dizendo aqui: Eu digo para os santos que estão na terra. Quem são os santos? Os santos são aqueles que se separam para Deus. Então, aqui no versículo 3, Davi diz: Eu falo para os santos, para aqueles que seguem a Deus e que estão na terra, e aos ilustres. Quem são os ilustres? As pessoas que ocupam cargos importantes. Então ele diz no verso 3: Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. 4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O versículo 4, o rei Davi se nega terminantemente a adorar a qualquer outro Deus. No tempo do rei Davi, já havia pessoas que ofereciam sacrifícios a outros deuses. Havia, já no tempo do rei Davi, pessoas que matavam animais e realizavam oferendas e sacrifícios para recebimento de dádivas e de bênçãos
para outros deuses. E Davi, aqui no versículo 3 e 4, lendo os dois em conjunto, ele diz: eu digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. No verso 3 ele está dizendo: eu falo para todo mundo que o meu prazer está em Deus. E no versículo 4 ele fala: quem segue outros deuses receberá dores. Ele diz no verso 4: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Davi está dizendo: eu não vou fazer sacrifício a nenhum outro Deus. E quando nós lemos o versículo 3 e o versículo 4, nós podemos entender o versículo 1. Quando ele começa essa oração do Salmo 16, ele está dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Guarda-me. Guarda-me do quê? De ter outro bem além do Senhor. Que é o versículo 2. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. Ele está dizendo: tu és tudo para mim. Tu és o meu Deus, tu és o meu rei, tu és aquele que me cura quando eu estou doente. Eu não tenho bem em confiar em algum médico. Tu és o meu advogado. Eu não tenho outro bem além do Senhor de confiar em algum advogado. Eu não tenho outro bem de confiar em pessoas, porque ele está falando: eu não tenho outro bem além de ti. Ele está falando que o Senhor é o bem que ele tem. Então ele está dizendo que nenhuma pessoa ocupa o lugar de Deus na vida dele. Nem médico, nem advogado, nem general de guerra que lutava as batalhas quando ele era rei. Ele depositava totalmente a sua confiança no Senhor. E no verso 1 ele fala: guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Esse guarda-me é guarda-me de tudo. Guarda-me na doença, guarda-me na angústia, guarda-me nas guerras, guarda-me trazendo proteção. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Verso 2: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. No 3: eu digo a todos os santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Eu falo para todo mundo que o meu prazer está no Senhor, está em Deus. E aí no 4: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Davi, ele fala de maneira declarada: se você segue outro Deus, então você vai receber a multiplicação das dores, você vai receber sofrimento, porque só Deus realmente livra dos sofrimentos. Davi não tem medo de falar a respeito do Deus Criador. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas têm esse medo de dizer que Deus é verdadeiramente Deus. Veja o versículo 5. Aqui nesse Salmo 16, nós destacamos 3 versículos em verde. O primeiro versículo que nós destacamos em verde é o 5. Ele fala: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Quando ele fala: o Senhor é a porção da minha herança, herança é o que alguém recebe normalmente do seu pai, da sua mãe, quando falece. E herança, se o pai e a mãe deixaram alguma propriedade, é algo que traz alegria, que traz felicidade.
E Davi diz aqui que o Senhor é a parte, é a porção da minha herança. Ele está dizendo, a herança que eu tenho não é dinheiro, propriedade, fazenda, mansão. Não é nada disso. A parte da minha herança é o Senhor. É eu ter o relacionamento, a amizade com o Senhor. E o Senhor também é o meu cálice. Cálice era usado para que ele pudesse matar a sua sede, para que ele pudesse beber a água. Então ele está dizendo aqui que nas situações difíceis da vida, é o Senhor que é a minha herança e o meu cálice. Eu bebo do Senhor. Tem uma passagem em João, no capítulo 4, em que o Senhor Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando Jesus disse isso está em João, no capítulo 4. Ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava dizendo: o meu alimento, a minha bebida é estar com Deus. E Davi fala aqui: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. A bebida dele é o Senhor. Mas aqui, no versículo 5, nós podemos dizer que, ao contrário de Jesus, quando Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, Jesus estava dizendo que ele sentia prazer, que ele se alimentava disso. Aqui no versículo 5, Davi está dizendo que o Senhor é o meu cálice, no sentido de que, na hora que eu tenho sede, na hora que eu estou vazio, na hora que eu preciso alimentar, matar a sede, saciar a sede da minha alma, eu tenho o Senhor. Tu sustentas a minha sorte. Ele está dizendo, o Senhor sustenta toda a vida dele. Por isso que nós colocamos esse versículo 5 em destaque, em verde aqui. Porque Davi revela, o Senhor é a porção da minha herança. E o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Quem tem sido a sua herança? A sua herança está em quê? Na esperança de uma casa, de uma quantia em dinheiro que o seu pai, a sua mãe, o seu familiar, ou um seguro de vida que de repente foi deixado, você sabe que foi assinado e você a pessoa que vai receber esse benefício, está no seu nome isso? Ou a sua herança está no Senhor? Agora o versículo 6, ele diz, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Quando ele fala, as linhas caem-me em lugares deliciosos, ele está dizendo, as linhas da vida caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Alguém, lendo esse versículo 6, vai pensar assim, então, se eu sirvo a Deus, eu vou sempre ficar em uma boa situação, porque o versículo 6 diz, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança, porque Davi está dizendo isso. Mas se você estudar a história do rei Davi, você verá que ele passou por muitas perseguições. Antes dele assumir o reinado, o rei Saul, que estava no poder, perseguiu muito
o rei Davi. Antes de Davi assumir o reinado, ele foi muito perseguido. E aí você pensa no versículo 6, então por que Davi fala isso? As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Porque quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, e Deus o guardava, e Deus o escondia, e Deus o protegia, ele estava sempre em constante oração e tendo junto com ele a presença de Deus. Então ele não tinha medo, mesmo sendo perseguido pelo próprio rei Saul, ele não tinha medo. O lugar delicioso que Davi fala aqui é um lugar em que ele consegue ter paz, mesmo sendo perseguido. Então, quando ele fala aqui no versículo 5, retornando ao versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança. Estar com Deus é o que eu tenho como herança, e Ele é o meu cálice. Na hora que eu estou com vazio na minha alma, na hora que eu estou com a minha alma sedenta para que seja satisfeita, eu falo com o Senhor. E Ele me preenche, Ele é o meu cálice. E Ele fala, tu sustentas a minha sorte. Ele está dizendo, o Senhor me sustenta em tudo. Aí ele vem no 6. As linhas, que linhas que ele está falando aqui? É o desenho da vida dele, as linhas que desenham a vida dele. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Ele está dizendo, eu vou vivendo e todos os lugares em que eu passo é lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Por quê? Porque a herança que eu tenho é o Senhor. Então, em todo lugar em que eu estou, mesmo no meio da perseguição do rei Saul, a presença de Deus está comigo, porque essa é a formosa herança que eu tenho. Então, se nós temos o Senhor como a porção da nossa herança, mesmo na doença, nós conseguimos manter a paz. Mesmo diante da perseguição do inimigo, nós vamos fugindo, mas é o Senhor que vai dando direcionamento de onde ficar, onde se esconder. E, no tempo certo, Deus realiza o julgamento do perseguidor. Como Deus julgou o rei Saul, e no tempo certo o rei Saul faleceu no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, e chegou o tempo de Deus honrar Davi e colocá-lo no reinado. Mas Davi não tinha o reinado como a sua herança. A herança de Davi estava no Senhor. E ele entendeu, foi o Senhor que guardou durante toda a perseguição, dando a ele tranquilidade, dando a ele confiança, dando a ele proteção. Então, se você está passando por uma situação difícil, não pense, Deus não está comigo. Deus está com todos aqueles que depositam total confiança nele. Ele está com você no meio da guerra, no meio da tribulação, e você pode receber renovação de força, renovação e força, enquanto está passando por essa situação. Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, que nós também sentimos alegria nas tribulações. Porque as tribulações nos levam a ter paciência. E a paciência
traz para nós a esperança. E a esperança elimina toda a confusão. Na verdade, Paulo fala que a tribulação traz, antes de tudo, a experiência. E a experiência nos traz a paciência, e a paciência traz a perseverança, e a perseverança elimina toda a confusão. Agora o versículo 7. Ele diz: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Veja que no 7 ele fala: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Davi estava tão perto de Deus, Deus era a herança dele, que ele percebia os conselhos do Senhor. Você tem tido intimidade com o Senhor? Porque muitas pessoas dizem assim: Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus. Mas você só ouve a voz das pessoas com quem você tem intimidade. Se você está numa multidão e o seu pai, a sua mãe ou o seu filho grita o seu nome ou pede socorro, você, no meio da multidão, você sabe: é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é a minha filha. Porque você tem intimidade com essas pessoas. Quando você ora constantemente, você consegue ouvir a voz do Senhor. Mas quando você não ora constantemente, porque a oração, ela não é um rito, ela não é um ritual. Ela é uma conversa com Deus. E quando você conversa bastante com Ele e dá espaço, Ele fala no seu coração. Você escuta o seu coração dizendo: meu filho, faça dessa forma. Não faça dessa forma. Não escute o conselho dessa pessoa. Por que você continua fazendo isso? Você escuta o seu coração batendo e dizendo que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, falando com você. E é sobre isso que o versículo 7 está dizendo: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Davi está mostrando que no seu relacionamento de intimidade com Deus, Deus falava, dava conselhos a ele. O Espírito Santo guiava Davi, dizendo: fuja para cá, não fique aqui, faça isso. Ele sentia a presença de Deus bem perto dele. E no 7 ele fala: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Ele chegou num ponto de tanta intimidade com Deus que o coração dele trazia, ele recebia no coração as respostas de Deus. E ele fala: até o meu coração me ensina de noite. Ou seja, quando ele estava no momento de descanso, pensando, ele recebia as respostas de Deus no coração. E ele recebia o conselho, o ensinamento, a direção de Deus. Agora, outro versículo que nós colocamos em destaque, colocamos aqui nessa cor verde, é o versículo 8. Porque ele diz assim: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Como nós dissemos, você só ouve Deus se você mantém oração constante, se você fala sempre com Ele. E o verso 8 diz exatamente isso:
eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E é por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Estar à mão direita significa, é por isso que ele me responde rápido. É por isso que quando eu falo com ele, ele já me dá a orientação. Porque eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E muitas pessoas dizem, Deus não fala comigo. Mas você tem posto o Senhor continuamente diante de você? Ou você hoje fala com Deus e amanhã você fica pensando, se Deus não falar comigo até tal data, aí eu falo com o fulano ou com a Beltrana, que daí ele, ela, pode me ajudar. Veja que Davi, ele não faz isso, ele fala, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. É por isso que ele me responde rápido. Então aqui, o versículo 5, veja o destaque do 5. O Senhor é a porção da minha herança. Não é dinheiro, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu avô, minha avó, meu filho, meu tio, meu primo. Não é. É o Senhor que é a porção da minha herança. E ele é o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. E aí no 8, ele fala, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E é por isso que ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Agora o 9. Portanto, por tudo isso, de eu colocar o Senhor continuamente diante de mim, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Regozijar significa regozar. É ter gozo de novo. Significa ter alegria dobrada. Então o 9 é, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Ou seja, e a minha glória tem a alegria dobrada. Também a minha carne repousará segura. 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está dizendo, o Senhor não vai deixar a minha alma no inferno. E não vai permitir que o teu santo veja a corrupção. O teu santo, em letra maiúscula, santo, está falando sobre Jesus. Nesse versículo 10, ele está dizendo que Deus não deixará que o Salvador, que o Messias, veja a corrupção. Ele não permitiu que Jesus visse a vitória do mal. Pelo contrário, Jesus viu a vitória do bem. Jesus. Qual é o bem? Quando Jesus entregou a vida dele, todos os que recebem Jesus, agora recebem o perdão dos pecados e são salvos. Então Jesus, que é o Salvador, que é o Santo com letra maiúscula, ele viu a salvação na obra que ele fez. A obra que ele fez foi vir à terra e morrer, entregando a própria vida para a salvação de todos. Aqui no verso 10, o rei Davi está fazendo a sua oração e dizendo, o Senhor não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele já ora falando que não permitirás que o Salvador, o que há de vir, veja a corrupção. Muitas pessoas esquecem que o Antigo Testamento existe a promessa da vinda de um Salvador. Então, o povo de Israel sabia disso. E o rei Davi, quando escreveu esse versículo 10, ele estava dizendo, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
o Senhor não deixa a minha alma no inferno, veja o versículo 10. Não deixarás a minha alma no inferno, a minha alma não vai ficar no inferno, e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E quando vier o santo, aquele que vai ser o nosso Salvador, o Senhor não deixará que ele veja a corrupção. Davi ora por ele e já ora também pelo Senhor, pelo Salvador. Versículo 11: Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Nós colocamos esse versículo 11 também em destaque, porque ele fala das promessas do Senhor. Far-me-ás ver a vereda da vida. Significa, o Senhor vai fazer que eu veja a vereda da vida, que eu veja o caminho correto, o caminho que me leva para a vida. Na tua presença há abundância de alegrias. Ou seja, se eu estou com Deus, eu tenho muitos motivos de alegrias. Isso inclui os momentos de dificuldades. Na presença de Deus há abundância de alegrias, mesmo em meio às adversidades. A tua mão direita há delícias perpetuamente, ou seja, na mão direita de Deus existem delícias perpetuamente. Esse é o Salmo 16. O Salmo 16 é um salmo em que Davi mostra que o bem da vida dele, a porção da herança dele, está no Senhor. Na primeira parte, ele pede para Deus: guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Ele quer ser guardado de confiar em outro bem. E ele fala de maneira declarada que os que buscam a outro Deus terão multiplicação de dores. Quais são as dores que os que buscam outro Deus receberão? As dores serão as dores que você percebe com as pessoas que não seguem a Deus. Elas vivem uma vida que, na hora da angústia, da tribulação, elas ficam abaladas. Elas ficam se lamentando. E elas ficam sem saber o que fazer. Mas Davi diz que o Senhor é a porção da minha herança, no verso 8. Quando coloca a confiança continuamente diante de Deus, Deus fica na mão direita, ele nunca vacila. E ele termina dizendo: o Senhor vai me fazer ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. Na presença de Deus, mesmo em meio às guerras e lutas da vida, existe alegria. Na mão direita de Deus, existem delícias perpetuamente. Ou seja, em todo tempo, para sempre. E quando ele fala que na mão direita de Deus há delícias perpetuamente, mesmo no meio da morte, existe uma eternidade de paz no céu e com Deus. Então, quando ele fala que na mão direita de Deus há delícias perpetuamente, ele está dizendo a verdade. Enquanto que, seguindo a outros deuses, como diz o verso 4, ocorrerá o quê? O sofrimento eterno. A pessoa irá para o inferno. Mas veja o versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Deus livra a alma do inferno. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Deus não deixou que Jesus visse a corrupção. A corrupção seria a vitória do mal sobre o bem.
A palavra corrupção vem de corromper. Então é o rompimento. Rompe-se o que é justo, rompe-se o que é verdadeiro. Deus não rompeu a justiça com Jesus. Pelo contrário, Jesus entregou a sua vida e morreu pela humanidade, e o Senhor confirmou o ministério de Jesus. E todo aquele que aceita Jesus é salvo e é livrado do inferno. E encontra, como diz o versículo 11, a vereda da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E na presença de Deus e com Jesus, existe abundância de alegrias. No meio da doença, existe a consolação. No meio da fome, existe a bênção da provisão. No meio da falta, Deus traz a multiplicação. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus fez chover o maná do céu, que era um pão branco que trazia alimentação para eles. Deus fez que viessem codornizes no deserto, colocou uma coluna de fogo no meio do frio e da escuridão do deserto. Então, quando o versículo 11 fala, far-me-ás ver a vereda da vida, o Senhor mostra a vida, que é Jesus, e na tua presença há abundância de alegrias. Na presença de Deus, na escuridão e no frio, existe coluna de fogo. No calor intenso do dia, existe uma nuvem que cobre o sol para proteger. No meio da fome do deserto, existe água que saía da rocha e existe maná que caía do céu e codornizes que vinham no meio de um vento. E à tua mão direita há delícias perpetuamente. Na mão direita de Deus existe delícias sempre. Ele traz a provisão, ele traz a consolação no meio das tribulações e, diante da morte, ele traz a vida eterna. Por isso que tenha o Senhor como a porção da sua herança. Como diz o verso 5, 8, coloque o Senhor continuamente diante da sua vida. E 11, e ele fará que você veja a vereda da vida, trará abundância de alegrias e delícias perpetuamente. Agora você tem uma oportunidade de fazer a oração de confissão, onde você confessa que você quer ter um relacionamento com Jesus, que é o Santo de Deus, o Filho de Deus. Aceitar a Jesus, quando você fala que quer aceitá-lo como Senhor, significa que você quer receber a herança do Senhor, como nós lemos nesse Salmo 16. Quando você diz, veja a frase 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor, você está dizendo, o Senhor vai ser a porção da minha herança e como meu único Salvador. Significa aquele que me salva dos pecados. Aí vem a frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Essa frase, me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, você está dizendo, mora no meu coração, mora para sempre comigo, me ensina o caminho certo. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida, você está dizendo, escreve meu nome no céu. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que o livro da vida é o livro que fica no céu com o registro dos nomes dos que receberam Jesus. Quem está nesse livro é filho de Deus. E em Apocalipse, no capítulo 20, fala que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus
para prestar contas do que fez nessa vida. Mas os que estiverem com o nome no livro da vida vão entrar direto nos céus. Essa é a promessa de que você terá delícias perpetuamente. Se você perecer, falecer, você estará para sempre com Deus. E a oração termina com em nome de Jesus, amém. Porque como foi Jesus que deu a vida para salvar a todos, oramos em nome dele, entregando nossa vida, nossas orações somente a ele, porque foi ele que morreu por nós. O amém confirma a oração. Se você tem algum santo, imagem, amuleto na sua casa, coloque em um pacote e coloque fora da sua casa, porque agora, com essa oração, você confessou Jesus. Jesus agora é a porção da sua herança, ele é o seu Senhor. Coloque ele continuamente na sua frente. E ele vai responder a você o que é melhor que você faça. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração final? Senhor, te agradecemos porque tu és a porção da nossa herança. Tu és a porção da nossa vida. O Senhor é aquele que nos dá tudo o que precisamos. Então, honramos ao Senhor agora, pedindo que o Senhor esteja conosco, hoje e continuamente, trazendo as delícias que o Senhor e só o Senhor tem, perpetuamente, como prometido nesse salmo que hoje meditamos, que é a palavra do Senhor e, portanto, é verdade. Recebe essa pessoa que aceitou ao Senhor nesse dia e dá para essa pessoa a bênção do Espírito Santo para que essa pessoa consiga ouvir a sua voz, pulsando no coração e aprendendo todos os dias quem é o Senhor. Te agradecemos por essa amizade, por esse cuidado e pelo teu grande e imenso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos em nome de Jesus, o único que recebe e responde às orações com bondade e amor, sempre, sempre. Amém e amém. Glória a Deus e glória, glória, glória a Deus.